Meu amigo, minha amiga, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe neste dia. Estamos aqui para mais um podcast do Curta Palavra. Hoje estaremos tratando sobre o capítulo 14 do livro de Atos dos Apóstolos, nessa série de exposição do livro de Atos dos Apóstolos. Aqui, exatamente no capítulo 14, notamos a continuidade da primeira missão de Paulo, o apóstolo Paulo. A Galácia, melhor dizendo, é uma região da Ásia Menor que incluía várias cidades. O nome Galácia originou do século III a.C., quando uma tribo de pessoas da Gália migrou para esse local. Os gauleses eram um dos povos considerados bárbaros pelos romanos, que conquistaram a Gália em aproximadamente 50 anos antes de Cristo, sob o comando de Júlio César, que naquela época ele era cônsul. Esse território conhecido como Gália ocupava a França, atualmente a França, também a Bélgica, Suíça e partes da Alemanha, como também da Itália. E nós vamos notar que neste capítulo Deus está fazendo maravilhas por intermédio do apóstolo Paulo. E aí podemos pontuar aqui 5 questões neste capítulo. Primeiro é que tanto judeus como gregos estavam crendo na pregação. Isso foi uma maravilha muito grande. Tanto gregos e judeus se convertendo. Depois vamos ver Paulo orando para curar um coxo de nascença. E Deus fazendo ali uma maravilha. 3, o terceiro ponto, Paulo e Barnabé sendo confundidos como deuses Júpiter e Mercúrio. 4º ponto, o apedrejamento de Paulo. Isso é algo chocante, impactante e comovente ao mesmo tempo, porque a gente vê ali um grande milagre, uma fibra muito grande também da parte do apóstolo Paulo, vinda do próprio Espírito Santo de Deus. E 5º, a confirmação dos discípulos e eleição dos anciãos da igreja, aqueles que então vão dar continuidade ao pastoreio desse rebanho, abençoando essa igreja. Grande multidão creu na palavra pregada lá em Icônio. A gente nota isso bem aí no início do capítulo, quando ele começa dizendo: e aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Então essa palavra estava chegando também ao coração dos gentios, dos estrangeiros, não apenas agora dos judeus, embora começa em Israel, a palavra é ministrada para os judeus, mas agora os gregos, as demais etnias, pessoas de outras culturas começam a ser também tocadas pelo Evangelho, porque Jesus veio para salvar também os estrangeiros, não apenas os judeus. E a gente nota também logo depois a divisão entre os apoiadores dos judeus e os apóstolos. Houve ali uma divisão, e isso foi algo também que impactou muito, algo que a gente deve considerar neste capítulo, porque essa divisão entre os apoiadores dos judeus e dos apóstolos veio ocorrer o apedrejamento do apóstolo Paulo. E é um episódio que está narrado aqui logo entre os primeiros versículos. No versículo 2, os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra de sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Então houve essa divisão e ali começa um conflito, vamos dizer assim, houve ali uma polarização, pessoas que estavam do lado dos judeus, esses judeus agora incrédulos, e outros que estavam do lado dos apóstolos, porque estavam vendo e estavam sendo tocados pela pregação do Evangelho. No versículo 5 vai dizer que, havendo um motim tanto dos judeus como dos gentios, com seus principais, para o insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidade Licaônia, e para a província circunvizinha. E dali pregavam o Evangelho. E isso não era suficiente para parar esses homens de Deus de pregar o Evangelho. Eles continuaram pregando a palavra do Senhor, fugiram para Listra e Derbe,
continuaram pregando o evangelho, mas quando chega no versículo 8 a gente vê um grande milagre, um coxo que estava sentado lá em Listra. Deus então usa o apóstolo Paulo, usa estes homens de Deus para ministrarem na vida deste homem, e ali acontece um milagre. E vai dizer no versículo 8: estava sentado em Listra certo homem, leso dos pés, coxo desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Embora Deus tenha feito ali um milagre naquela ocasião, esses homens agora estavam atribuindo a outros deuses, e isso é comum acontecer ainda nos dias de hoje. Pessoas são curadas, pessoas são libertas, pessoas são transformadas, mas às vezes os incrédulos, cegos pelo diabo, eles vão atribuir a outras entidades, a outros deuses, ou até mesmo a algum tipo de santo ou coisa do gênero. Isso aconteceu naquele tempo, e é interessante observar que isso ainda continua acontecendo porque as pessoas estão cegas. Mas isso não impediu que Deus continuasse operando os milagres através da vida desses homens de Deus. Esses homens de Deus continuam pregando o evangelho, continuam falando do amor de Deus, e viu Paulo que aquele coxo tinha fé, então ele ministrou na vida daquele homem. Paulo deu uma ordem, e a ordem que Deus usa Paulo para dar, ela é concretizada. Aquele homem é curado, porque na vida de Paulo havia sinceridade, havia autoridade no poder do nome de Jesus. A multidão, quando viu isso, considerando que tivesse sido um milagre do deus Júpiter e do deus Mercúrio, atribuindo Barnabé e Paulo a estes deuses, porque eram deuses que tinham existido, havia uma lenda a respeito deles. Havia também um sacerdote de Júpiter que queria crucificá-los. Nós vamos ver isso lá no versículo 13, quando as pessoas começam a dizer que eles estavam no espírito destes deuses. Aí lá no versículo 13 vai dizer que o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, porque havia um templo destes deuses, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, o apóstolo Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazei estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles há. Então, embora naquele momento eles se viram ali ameaçados de serem sacrificados, porque estavam sendo atribuídos a eles operarem por esses deuses, Mercúrio e Júpiter, então pularam e começaram a anunciar, continuaram falando do amor de Deus, falando de qual Deus eles deveriam crer. Paulo e Barnabé, após invocá-los, acontece então um apedrejamento de Paulo. Lá no versículo 19 ele é apedrejado, mas isso não para o apóstolo Paulo. Isso me chama muito a atenção, porque ele é apedrejado, e eu quero que você entenda que quando alguém está sendo apedrejado, ele está sendo humilhado. Então esse apedrejamento é na carne e é também na alma, é no sentimento, é na emoção. Então naquele momento ele estava sendo apedrejado. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que ele já estava morto. Ou seja, eles achavam que ele já estava morto depois de ter apedrejado esse homem. Mas depois que os discípulos rodearam o apóstolo Paulo, ele levantou, entrou na cidade. No dia seguinte saiu com o Barnabé para Derbe, foi embora. E ele continua então a sua missão. Ele continua o seu trabalho missionário, não desanimando por causa do apedrejamento, não desanimando porque foi apedrejado, humilhado. Isso não só mexeu com a carne de Paulo, por ser machucado
pelas aquelas pedras, mas também no seu orgulho. Mas isso não abateu este homem de Deus. As pedras não foram suficientes para derrubar o homem de Deus, porque por mais que ele tivesse caído, dado como morto, ele se levantou e continuou. Deu continuidade ao seu trabalho. No versículo 22, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por muito consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Ele então elege ali, esses homens de Deus, elege ali os anciãos para darem continuidade ao cuidado daquela igreja, daqueles irmãos que estavam ali, porque onde tem um rebanho, precisa ter um pastor, ou alguns pastores. Então por isso que esses anciãos foram eleitos para dar continuidade ao cuidado desses irmãos, e esse cuidado inclui o ensinamento da palavra de Deus, e por isso foi necessário eleger pessoas que pudessem dar continuidade a esse trabalho. E eles então no versículo 27 a gente vai ver que deram relatórios. Quando chegaram lá na igreja de Antioquia, eles deram um relatório e quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizeram por eles e como abriram aos gentios a porta da fé, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Então, depois de ter saído dessa cidade, chegando então agora lá em Antioquia, eles então vão dar esse relatório lá na igreja de Antioquia, e eu fico imaginando como foi esse relatório, né? Chegando lá, contando os detalhes do apedrejamento, possivelmente alguns já viram ali alguns machucados do apóstolo Paulo, porque apedrejamento machuca, né? Então, ele narrando essa história, contando os detalhes, as pessoas ali atentas ouvindo o relatório destes homens de Deus. Então a palavra, irmãos, ela precisa continuar sendo pregada, pois os que crerão precisarão ouvir, e para ouvir tem que ter quem pregue. Por isso que Paulo, ele não deixou de pregar a palavra de Deus em momento algum, e assim somos nós também. A igreja de hoje precisa continuar pregando o evangelho. Determinada ocasião eu li no livro do pastor Hernandes Dias Lopes, ele dizendo o seguinte, que a igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Então nós precisamos continuar a pregação do evangelho. Deus quer ver a sua fé em ação. Você precisa exercitar a sua fé, assim como Paulo exercitou a sua fé. Nós hoje precisamos exercitar a nossa fé. Nós precisamos obedecer às ordens de Deus, pois as ordens de Deus provocam milagre. As ordens de Deus provocam os milagres. Então, assim como Paulo, ele então deu a ordem àquele coxo, eu quero dizer uma coisa para você, você também pode dar a ordem no poder do nome de Jesus, e pessoas se levantarem espiritualmente, se converterem dos seus maus caminhos, e haver mudança na vida de alguma família, ou quem sabe da sua família, ou quem sabe do seu amigo, não sei, mas Deus sabe quem que ele quer que você seja usado como instrumentos nas mãos dele para pregar o evangelho da salvação. Se as pessoas te apedrejarem com palavras, ou quem sabe com injúrias, ou seja lá como for, levante, faça como o apóstolo Paulo, sacode o pó e continue a pregação do evangelho. A confirmação da nossa fé, a confirmação da fé, ela acontece quando nós continuamos a nossa jornada. Isso faz parte da confirmação da nossa fé, não para com Deus, porque Deus sabe de todas as coisas, mas para fortalecer a nós mesmos e as pessoas que estão ao nosso redor. E Deus, então, por isso elege pessoas para te ajudar nessa caminhada. Eu creio que Deus tem colocado homens e mulheres de Deus para pastorear a sua vida, como de repente pode Deus também estar te usando para pastorear, para cuidar de outras pessoas, porque nós precisamos dar continuidade a esse trabalho, e por isso é importante o trabalho da igreja, porque assim como nós precisamos da igreja para termos uma cobertura em nossas vidas, uma proteção a nível de ensino, de oração, de aconselhamento pastoral, nós também somos usados para poder abençoar outras pessoas e também para dar os relatórios, o que tem acontecido, porque esse relatório, assim como Paulo deu esse relatório lá em Antioquia,
edificou a vida daqueles irmãos ao ouvirem as maravilhas de Deus, assim também nós, quando damos esse relatório para a nossa congregação, para a nossa igreja, para aquele local onde nós estamos servindo ao Senhor. Que essa palavra possa inundar o seu coração de alegria, de paz e de amor. Em nome de Jesus, um grande abraço e até mais.